Bom, vamos seguindo por aqui, acho que a obra vai dar uma trégua, tomara, né? E a gente vai falar agora, foi lançado recentemente no Brasil um Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras, uma iniciativa da Rede Nossa São Paulo, em parceria com uma organização vinculada à ONU, né? O projeto se liga à Agenda 2030, uma agenda mundial apresentada em 2015, onde mais de 190 países assumiram aí o compromisso de enfrentar desafios globais, resumidos em 17 objetivos de... Ah, ok. Olha só, estou aqui conversando com a Cissa, a nossa diretora do programa, e ela acaba de me assoprar aqui que a gente vai falar sobre esse índice de desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras daqui a pouquinho com o Igor. Agora quem está conectado com a gente é a Cláudia Troiano, que vai falar com a gente. Já está por aqui. Cláudia, você consegue me ouvir? Eu já estava chamando o outro convidado. Estou ouvindo bem, sim. Boa tarde. Ótimo, Cláudia. Boa tarde. Bom, Cláudia, a gente vai seguindo por aqui no programa Bom para Todos, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento a respeito da decisão da segunda turma do STF, que declarou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no processo que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Na semana passada, a corte, por 7 votos a 2, já havia formado maioria ratificando a suspensão do ex-magistrado, mas o julgamento não foi encerrado na semana passada porque o ministro Marco Aurélio Mello, ele pediu vistas do processo e por isso o caso deve voltar à pauta no STF amanhã. Em um texto com muita emoção publicada no site da Rede Brasil Atual, a Cláudia Troiano, uma das primeiras colaboradoras do Instituto Lula, descreveu todo o processo de perseguição que o ex-presidente Lula sofreu aqui no nosso país, mas ela também registrou nesse texto o choro de alegria de ver Lula livre, que agora recupera os seus direitos políticos e está pronto aí para concorrer às eleições de 2022. Cláudia, a gente já se falou por aqui, mas seja muito bem-vinda agora no programa Bom para Todos. Tudo bem, Cláudia? Obrigada pelo convite, Naama. Obrigado à TVT. Eu queria também cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente pela TVT e pelas redes sociais, né? Eu, na verdade, fiz um texto que era mais um desabafo de uma pessoa que viveu essa perseguição junto com todos os meus colegas aqui do Instituto Lula, com os nossos colaboradores. E quando terminou, no final, acho que dia 24, não tenho certeza, que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro foi confirmada, bem como a anulação das condenações do presidente Lula, reconhecendo anteriormente um habeas corpus, né, impetrado pelos advogados, depois confirmado pelo Pleno, me veio uma sensação de vontade de chorar mesmo. A gente passou por um longo tempo chorando por tristeza, chorando de constrangimento, chorando em solidariedade ao que o presidente e a família estavam passando. E aí eu pensei no sentido de, falei, vou compartilhar com as pessoas, tanto que viveram isso comigo no Instituto, como as pessoas que militaram conosco nessa causa, as pessoas que participaram dos comitês, que participaram da campanha Lula Livre, que foi um movimento histórico, né, no período recente do país. E aí foi um desabafo meu, mas que acabou encontrando acolo e apoio de muitos colegas, de muitas pessoas que se viram naquele período, naqueles anos difíceis. Então, eu começo dizendo isso. Agora o choro é de alegria, porque a gente já, de tristeza, a gente já tinha chorado bastante por tanta coisa ruim que a gente passou e que eu fui aos poucos, com as lembranças que eu tinha, revivendo aquilo na minha cabeça e, ao mesmo tempo, revivendo com os meus colegas do Instituto, onde é que a gente estava em cada momento desse período de tanta injustiça e de tanta perseguição ao nosso presidente Lula. Certo, Cláudia. Vamos começar então aqui, a gente conversando sobre o seu texto mesmo. Você trouxe pontos, detalhes assim, que a gente até se emociona de ler. Você começa ali falando sobre aquela operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Lula em 2016, quando ele foi levado naquela condução coercitiva para depor no aeroporto aqui em São Paulo. Você descreve como que os policiais, os agentes da Polícia Federal também chegaram ali no Instituto Lula, que também foi alvo desse mesmo dia, né, de processos de busca e apreensão. E eu queria que você contasse aqui para a gente, desse detalhes
de como que foi aquele período, do que significou aquilo para vocês, inclusive para os colaboradores do Instituto Lula, que também participaram ali daquela ação, daquela chegada da polícia, todo aquele momento. Eu me lembro que, na época, eu trabalhava num veículo de comunicação em São Bernardo do Campo, e eram helicópteros sobrevoando a cidade durante o dia inteiro, e a gente tendo que noticiar ali aquela condução coercitiva. Eu queria que você falasse, buscasse aí nas suas memórias, está ali presente no seu texto, essas emoções para a gente, Cláudia. Então, eu comecei o texto outro dia, quando eu escrevi, dizendo que não era sobre mim, mas sobre um período, sobre um tempo, né? Um tempo em que um homem foi perseguido, e esse tempo em que a gente viveu isso tudo aqui. Eu falo sempre do olhar sobre o que a gente viveu no Instituto Lula. E essa perseguição que aconteceu em março de 2016, no dia 4, ela não aconteceu só no Instituto, ela aconteceu simultaneamente na casa do presidente Lula, no Instituto Lula, na casa de funcionários, né, de colaboradores do Instituto Lula, na casa de da diretora Clara Ante, na casa de diretores do Paulo Camoto, enfim. Então, o que chama atenção nesse período é a maneira como eles trataram mesmo como uma operação de guerra, né? Às 6 horas da manhã, quando eu soube da invasão, eu soube pela televisão e vim para cá. E aí a gente trabalha perto de um hospital, São Camilo, e assim, a rua interditada, o acesso às ruas, o entorno do Instituto todo interditado, muito carro, muita viatura, muitos homens, assim, com roupa de guerra mesmo, com metralhadoras, com o rosto coberto, com roupa de quem estava partindo para buscar o mais perigoso dos bandidos. Então, uma encenação muito violenta. Aqui no Instituto não foi diferente dos outros lugares, eles chegam vasculhando tudo, entrando no forro, tirando o banheiro do lugar, abrindo vaso sanitário, descarga, abrindo armário, jogando pastas no chão, mexendo em cada documento, então todos os computadores levados. O meu telefone, que estava no carro, eu fui pegar no momento em que ele me pediu o meu telefone, eu nem era citada nem nada, ele pediu meu telefone, eu falei, tá no carro, e aí 2 homens armados me acompanharam. Quando eu fui pegar o telefone, a minha amiga, para saber se eu estava bem, como é que estavam as coisas, ligou, bem na hora, um policial muito agressivo falou, desliga falou um palavrão e depois falou, aqui é a polícia, e arrancou o telefone da minha mão, tudo muito violento, né? Os documentos nossos todos aqui, eu até comentei dos discursos do presidente Lula, que a gente trata com maior amor, cada viagem que ele fez, cada discurso que ele falava, que ele usava numa viagem nacional e internacional, ele chegava, a gente colocava em ordem por mês o que aconteceu, qual era o histórico da viagem, qual era a programação, quem estava presente, às vezes tinha um rascunho feito com a própria mão. Até isso eles conseguiram levar, tipo, mais de 10 pastas com todos os discursos do presidente e perguntando para a gente se aquilo era, quando é que eu tinha arrumado, né? Tinha outra colega comigo, quando é que eu tinha arrumado, supondo que a gente pudesse ter inventado aquilo de um dia para o outro. Então, na casa do presidente não foi diferente, sofá levantado, colchão levantado, armários mexidos, uma invasão profunda às 6 horas da manhã, assim como na casa dos filhos, com as crianças assistindo, né, uma invasão muito, muito violenta na casa de todo mundo e que até hoje nos provoca grande machucado na alma, na verdade. As dores físicas, elas passam, com o tempo a gente vai assimilando, mas o que a gente viveu está gravado na nossa memória e na nossa alma. São lembranças duras de esquecer, né? Mas logo depois desse episódio que aconteceu com essa condução coercitiva também, teve aquele fato que marcou bastante, que foi quando a ex-presidenta Dilma Rousseff, ela nomeou o ex-presidente Lula como ministro-chefe, né, da Casa Civil. Sim. E ali naquele episódio, imediatamente, diversas pessoas foram às ruas ali protestar, que eram, é claro, a favor ao impeachment da ex-presidenta Dilma. Sim. E no dia seguinte a essa nomeação, o ministro Gilmar Mendes suspendeu, né, a nomeação da ex-presidenta Dilma. Também foi um momento muito duro, muito difícil. Você também descreve isso no seu texto, e você fala que nesse período vocês, colaboradores do Instituto Lula, família, sofreram muitas ameaças e também humilhações. Quais ameaças e quais humilhações você traz dessa época para a gente, Cláudia? Aquele período da nomeação do presidente, ela vem num crescente, porque tinha um estímulo, né, da mídia tradicional conservadora, das pessoas que defendiam o impeachment da presidenta, obviamente por questões políticas,
e veio, estimulados por essa imprensa, eles foram para as ruas por mais de uma vez, né? Quando o presidente Lula foi nomeado, havia manifestações em várias partes do Brasil, especialmente em Brasília e em São Paulo. E o povo saiu de uma manifestação que estava na Paulista e veio para a porta do Instituto, e eles vieram armados, armados com paus, com pedras, e quando o presidente saiu para ir embora, ele saiu sob chutes e pontapés nos carros. Obviamente que a segurança do presidente, a quem ele tem direito, desde que ele deixou a presidência, sempre muito firme, muito presente, muito zelosa pela vida física do presidente, pela integridade física dele. O presidente saiu, obviamente, que ileso, mas as agressões, elas continuam, né? E por um tempo o Instituto Lula sofreu ameaça de toda sorte. Os funcionários do Instituto eram constantemente agredidos. Próximo aqui do Instituto, num restaurante onde a gente sempre come, era muito comum as pessoas implicarem conosco. Por muito tempo mesmo, de cada 10 ligações, 7 eram trotes, eram ameaças, eram pessoas agredindo a gente verbalmente, agredindo o presidente, toda sorte de palavrões, e a gente passou assim um longo período. A gente tinha orientação de sempre sair acompanhado, mesmo quando a gente saía um pouco mais cedo, a orientação era nunca sair sozinho, sempre estar acompanhado por alguém. Então a gente passou um período de muita tristeza. Eu até citei um dos abusos, assim, dos mais absurdos que eu vi, foi uma colega nossa defender a nossa diretoria, que estava almoçando, uma pessoa meio que agrediu o diretor Paulo Okamoto, e uma funcionária nossa, uma colega Gabi, foi e conversou tal, mas chegou ao cúmulo de uma pessoa, de um homem no restaurante, abaixar as calças, mostrando o que tinha de mais vulgar, de mais uma masculinidade tóxica que a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, né? Então a gente viveu muitos constrangimentos, muitas humilhações. Quando saiu a decisão que confirmava as anulações e confirmou a suspeição do Moro, tudo isso veio na minha cabeça, e a gente que estava aqui no Instituto também, nós choramos assim, um choro de alívio, um choro de tristeza, falando, poxa vida, passamos por isso, estamos aqui, resistimos, e a gente tem essa equipe para se apoiar e para estar junto e para não desistir dessa luta que para a gente é tão cara. Uma clara resistência, porque sofrer tudo isso e ver esse resultado hoje foi um ato de resistência de todos vocês, né, Cláudia? Sim, sim. A gente o lembra Instituto também, ele teve um período que um juiz de Brasília fechou o Instituto, alegou que a gente não tinha, que a gente não poderia continuar exercendo as nossas funções, e nós ficamos parados também, mais um período que a gente falou, puxa vida, é muita perseguição, até quando a gente vai conseguir. Mas aí vem um dia, vem outro, a gente está sempre junto, com bons advogados, com boa defesa, com apoio popular, e a gente vai conseguindo reescrever essa história, esse período tão triste, especialmente para o presidente Lula e para a família dele, né? Sim, porque durante todo esse processo foi revelado um lado muito cruel das pessoas, né? Inclusive, a gente lembra do que aconteceu com a Marisa Letícia, quando sofreu um AVC e precisou ser internada, né, num hospital aqui de São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, de médicos, né, divulgando o prontuário médico dela, de fazendo comentários antiéticos nas redes sociais. Um período que não tem como a história apagar isso, né, Cláudia? Eu acho que tudo isso, e muito estimulado também pela que a gente chama de turma de Curitiba, revelou o que as pessoas têm de pior, o que algumas pessoas têm de pior, né? Que é a falta de empatia, que é a falta de carinho, que é a falta de respeito pela vida do outro. Eu acho que quando eu pensei em escrever esse texto, quando eu escrevi, que também não foi uma coisa muito pensada, me veio isso, que as pessoas possam perceber. E agora, depois de que ficou provado que foi uma injustiça, que foi uma perseguição ao presidente Lula, que foi uma perseguição política, ficou comprovado a parcialidade do ex-juiz, os interesses políticos dele por trás dessa condenação, me veio à mente que, além deles serem pessoas públicas, antes do pai ter sido político, do avô ter sido político, do marido ser político, existe um homem, existem filhos, existem noras, existem crianças que sofreram todo tipo de humilhação, de não poder ir numa festa de aniversário, de não poder celebrar o seu aniversário
num prédio, num salão social de um prédio, por quantas privações eles tiveram que passar, né? Então, esperou-se tanto tempo por fazer justiça, e quem é que devolve para eles esse tempo perdido? Quem é que devolve para eles essa felicidade? E quem é que seca essas lágrimas que foram derrubadas por tanto tempo? Então, quando eu pensei nisso, no texto, falei, poxa vida, tem que conhecer quanta coisa ruim a família passou. Quanta coisa ruim os filhos passaram, os netos passaram. A dona Marisa doente, as pessoas, claro que não muitas, mas terem a capacidade de ir na porta de um hospital, celebrar, comemorar. Então, isso é uma coisa que não tem a diversidade política que justifique, a não ser um ódio que foi plantado, que foi construído por uma parte da imprensa e obviamente, pelas pessoas ligadas ali ao mundo de Curitiba, né? Muito estimulado, que é uma coisa que a gente não tinha vivenciado ainda na nossa história, especialmente na história do presidente, que sempre recebeu muito afeto, muito carinho, né? Inclusive, a justiça condenou a Regina Duarte e, né, fez ela Sim. se retratar, ela vai ter que se retratar aí publicamente por ter publicado nas redes sociais informações erradas sobre o inventário da Marisa Letícia. Você acha que a história começa a ser reparada por aí? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que a história ela já começou a mudar, desde que o ministro Fachin reconheceu que Curitiba não era o espaço, a instância correta para se julgar o processo, anulou as condenações. Eu acho que a gente tem essa divulgação que não é só no Brasil, isso ganhou as redes do mundo inteiro. E eu acho que as pessoas começaram, as pessoas que foram as mais críticas, as pessoas que fizeram as maiores injustiças, pessoas públicas, pessoas conhecidas no mundo, nas redes sociais, começaram a reconhecer que houve exagero, né, da parte de quem julgou, da parte de quem narrou essa história, da parte de quem construiu essa narrativa, essa perseguição toda. Eu acho que a história está sendo reescrita. Eu acho que uma coisa que eu me pauto muito é que o presidente sempre falou: a história do livro, a verdade vencerá, e a história aos poucos está realmente sendo, fica aparecendo, que eu acho que o mais importante é isso. Ele nunca desistiu da verdade, ele nunca se sujeitou a nenhuma outra coisa que não fosse provar a inocência dele, né? E a gente aqui no Instituto acompanhou isso de perto, sempre juntos, sempre unidos. Aquele nunca foi tão forte, ninguém larga a mão de ninguém, né? E obviamente que a gente reconhece, tem muita gratidão por todas as pessoas, não só do Instituto, mas todo mundo que construiu esse processo, que construiu esse movimento do Lula Livre, que é uma das coisas mais bonitas e mais fantásticas da história, eu acho, contemporânea, né? As injustiças, Você sobre está a sem som. perseguição que o ex-presidente Lula... Ah, só um minutinho. Acho que a nossa Agora técnica sim. tem que liberar. Agora sim? A nossa técnica Sim. tinha que liberar aqui. Agora, Cláudia, é difícil a gente falar sobre essa perseguição que o ex-presidente Lula sofreu e não lembrar daquele dia, daquele episódio triste de quando ele teve que se apresentar em Curitiba e ficou preso ali 580 dias, um período muito longo, né? Muito extenso da nossa história. Foi impedido de participar do pleito eleitoral 2018, perdão, e não apaga, né? Eu gostaria que você falasse para a Não. gente sobre os momentos mais marcantes desses 580 dias para vocês de acompanhar o ex-presidente Lula preso lá na sede da Polícia Federal em Curitiba. Assim, eu me emociono. Tem algumas coisas que, assim, para eu falar é difícil, porque a gente vive. Eu tô com o presidente Lula desde 2010, né? Começo de 2011, quer dizer, são 10 anos. Então, você tem afeição por ele, pessoalmente, como chefe, como um homem com quem a gente trabalha, mas a gente também se afeiçoa pelas pessoas, pelos filhos, pelas noras, pelos netos, né? E aqui no Instituto, esse sentimento é igual para todo mundo. Então, assim, algumas coisas nesse período da prisão foram muito marcantes, né? Quando ele não pôde vir no velório do irmão Vavá, por quem ele tinha muita consideração, quando ele veio ao velório do neto, que num episódio também de guerra, de helicóptero sobrevoando, de homens armados acompanhando ele naquele momento tão triste. Então, tem episódios muito marcantes dele preso, que são especialmente os que são ligados
a ausência do convívio familiar, né, dos aniversários que ele passou lá, foram 2 aniversários que ele passou em Curitiba, os 2 a gente teve como celebrar a existência dele, a vida bonita dele aqui fora, mas eu acho que teve, assim, aconteceram momentos muito ricos, a vigília, o presidente sempre fala do amor e da gratidão que ele tem pelas pessoas da vigília, os festivais Lula Livre que a gente organizou, que juntou pessoas muito potentes da música, do mundo artístico, no Rio de Janeiro primeiro, em São Paulo, em Recife, que ele já participou uma semana depois que ele saiu da prisão, festivais que aconteceram em Santa Catarina, na Bahia. Então, o que houve de bonito, se é que a gente pode considerar um período tão difícil assim bonito, mas houve manifestações de muito carinho, de muito amor, não só para o presidente Lula, para a família dele, para nós aqui do Instituto também. Então, foi um esforço de pessoas, não só do Partido dos Trabalhadores, não só do Instituto Lula, mas de partidos progressistas, de pessoas de esquerda, de movimentos sociais, do MST, das centrais sindicais. Eu não poderia citar uma causa só, mas assim, se eu pudesse escolher uma coisa que represente esse período, obviamente, que é o que o presidente também considera muito, que é a vigília, e depois eu acho que os vários comitês que foram formados pelo Brasil inteiro, os comitês que foram formados pelo mundo afora, e acho que o engajamento dos artistas em várias manifestações, não só nos festivais Lula Livre, leituras de cartas, teatros que foram feitos, depoimentos, e tem um episódio também das cartas, né, que o presidente, no período da prisão, recebeu quase 35 mil cartas que chegaram todas aqui no Instituto, foram lidas, respondidas e tratada com muito carinho por eu sempre brinco, por uma equipe gigante de, no máximo, 5 pessoas, sempre entre 3 e 5 pessoas cuidando dessas cartas. Então, foram muitas coisas marcantes nesse período, mas eu acho que o dia da prisão dele foi uma coisa muito tocante, foi muito emocionante, momentos de muita tristeza, especialmente nos momentos em que ele se despede da família. E depois também a volta dele nos sindicatos metalúrgicos também foi muito emocionante, né? Então é difícil a gente escolher um momento, são vários, mas o que eu acho que é o mais importante desses 580 dias é que ele nunca ficou sozinho e ele pôde contar com muito afeto e com muito amor, não só no Brasil, mas fora do Brasil, inclusive com a gente aqui do Instituto Lula, que é sempre com que eu me preocupo de retratar e de valorizar a ação da gente. Isso aí, Cláudia. O choro agora, como bem retrata o seu texto, é um choro de alegria, né? Cláudia, muito obrigada pela sua participação, muito emocionante o seu texto. A gente convida, inclusive, todos os telespectadores a acessarem o seu texto, que tem o título Depois de um Tempo de Dor, Humilhação e Justiça, um Choro de Alegria, que está lá no site da Rede Brasil Atual. Boa tarde, Cláudia. Muito bom falar com você por aqui. Eu queria te agradecer muito, e eu acho que tudo isso que, obviamente, que nada disso, ele tá livre, ele pode, se ele quiser concorrer às eleições, se ele quiser, se ele achar que é isso que ele quer, que os partidos vão construir em conjunto com ele, mas nada paga, assim, claro que essa tristeza, o que ele perdeu, isso não se recupera, isso não volta, né? Mas o presidente é um homem de um coração muito amoroso e um homem que sabe perdoar e sabe fazer de cada limão uma limonada. Eu queria te agradecer muito, eu queria pedir licença, nós perdemos essa semana um colega de trabalho por Covid. Ele era da equipe de segurança do presidente Lula, o Ricardo, uma pessoa extremamente carinhosa, muito amável, e é um companheiro que esteve com a gente nesse período todo, esteve com o presidente Lula, acompanhava muito a dona Marisa também, e a gente perdeu o Ricardo há poucos dias pela Covid. Mais um, né, que vai embora, assim, com 53 anos, de uma maneira muito, muito rápida e muito estúpida. Então, a gente sempre, como eu sempre falo, ninguém solta a mão de ninguém, a gente sempre esteve junto. Então, eu queria, para terminar, prestar uma homenagem para o Ricardo, que sempre esteve com a gente, que esteve com o presidente nesse período todo também de prisão, nos 580 dias, e também estava já com o presidente há muito tempo de trabalho. Então, uma morte também muito sentida para a gente, nesse período em que quase uma infinidade de brasileiros perdem a vida e sofrem por essa monstruosidade que é essa falta de política de saúde, de política de vacinação, enfim. Então, em nome do Ricardo, que não está mais aqui,
eu quero prestar uma homenagem a todos nós, a todo mundo do Instituto, aos companheiros que acompanham o presidente Lula, que estão aqui conosco, que estão fora daqui com as coisas para que tudo tenha um final feliz. E em nome do Ricardo, que não está mais, eu cumprimento a equipe do Moraes, que sempre esteve presente e nunca abriu mão dos cuidados da segurança do presidente Lula. Então, em nome do Ricardo, eu faço esse agradecimento. Aos meus colegas de trabalho, que a gente nunca desistiu. E em nome de todos eles, eu agradeço em especial o Paulo Camuto, que tem sido nosso norte nesse período todo, nos períodos mais difíceis. Então, queria agradecer todo mundo e dizer que é isso, ninguém solta a mão de ninguém até que tudo verdadeiramente fique bem. E agradeço vocês pelo espaço, pela oportunidade. Nossos sentimentos à família do Ricardo, aos amigos, aos familiares, e a gente segue por aqui. Cláudia, muito obrigado. Nós conversamos aqui com a Cláudia Troiano. Um beijo bem grande, uma das principais colaboradoras do Instituto Lula.